Olá! Hoje aqui nas Dicas da Psi eu começo a gravar uma nova série de vídeos a respeito de como a família pode ajudar. Eu percebo através dos familiares dos meus pacientes que muitas vezes existe uma angústia muito grande em como contribuir com o tratamento. Nesse primeiro vídeo eu vou falar a respeito de depressão, então se você tem um familiar que está deprimido, assista esse vídeo até o final. Muitas pessoas não sabem, não se dão conta que estão deprimidas. E outras vezes elas até sabem, até percebem e não aceitam o tratamento. Então muitas vezes a família ela fica em uma posição muito delicada diante desses comportamentos. E a partir daí, muitas vezes, criticam, fazem julgamentos. E é muito importante, que esse familiar que está deprimido não seja criticado. A crítica vai fazer com que essa pessoa se sinta ainda pior, com que ela não se sinta compreendida, com que ela se sinta rejeitada. Então, criticar não vai ajudar a pessoa a perceber que ela precisa de ajuda ou perceber que ela precisa reagir. Se você percebe que essa pessoa ela não está muito conectada com as coisas que estão acontecendo com ela, ainda não percebeu a gravidade, a importância do que está acometendo ela, você pode, através de exemplos concretos de coisas que você vê no dia a dia, que ela deixou de fazer ou que ela passou a fazer, você pode pontuar, falar para ela sobre essas questões para que ela possa perceber. Então, por exemplo, eu percebo que você não lê mais como você lia antigamente, eu percebo que você não vai mais em tal lugar como você ia anteriormente. Então, sempre falando a partir de dados reais, concretos, evitando críticas e julgamentos. É importante também, se você tiver noção dos gatilhos dessa depressão, que você aponte para essa pessoa. Eu percebo que todas as vezes que você recebe o fulano, ou que você vai em tal lugar, ou que acontece tal coisa, parece que você fica um pouco mais chateada, um pouco mais triste, porque novamente, às vezes, esta pessoa, ela não percebe esses gatilhos da depressão, e às vezes alguém de fora tem um outro olhar. Então é muito importante que se você tiver essa percepção, você fale, você converse, você exponha. Um outro ponto que é muito importante é prestar atenção se essa pessoa está cometendo algum tipo de exagero. Os exageros mais comuns são em relação ao uso de álcool, ao sono e à alimentação. O álcool, ele entra como um anestésico, então quando as pessoas estão alcoolizadas, é meio que como se elas estivessem anestesiadas em relação à realidade. Elas saem, elas perdem, entre aspas, um pouco a consciência dos problemas, daquelas coisas do dia a dia. Então muitas vezes o álcool, ele passa a ser um refúgio da depressão. Dormir em excesso também, por quê? Porque quando essas pessoas estão dormindo, na verdade elas não estão pensando e não estão sentindo aquelas coisas ruins. Também vira um modo de fugir da realidade. E a alimentação, por conta do prazer, Quem está deprimido se sente mal quase que o tempo todo, são pensamentos muito negativos, sentimentos muito ruins, uma desesperança muito grande, uma visão negativa de si, dos outros, do futuro muito grande. Então a alimentação normalmente é sempre muito prazerosa. Então entrar em exagero dentro desses 3 itens faz parte de tentar ou fugir ou se sentir um pouquinho melhor. Então preste atenção, eu citei aqui 3 exemplos, mas preste atenção em qualquer tipo de exagero que você veja que essa pessoa da sua família que está deprimida ou que você desconfia que está deprimida possa estar cometendo. Às vezes ela também não tem a percepção. É importante deixar claro que na depressão nem sempre as pessoas vão dormir e comer em excesso. Muitas vezes acontece o contrário, Deixam de comer e dormem muito menos em função dessa depressão. A ajuda especializada é indispensável. Consultar um psicólogo, consultar um psiquiatra. Muitas vezes as pessoas têm muita resistência em buscar ajuda psiquiátrica. Então tentar pelo menos levar a um psicólogo, fazer algumas sessões com este psicólogo, e esse profissional, se perceber resistência, vai ali dentro do trabalho terapêutico saber como falar com seu familiar e quebrando essas resistências até chegar numa ajuda psiquiátrica.
esse tratamento, né, de uma ajuda especializada é fundamental. Uma outra questão extremamente importante: quem está deprimido normalmente fica muito estagnado, não quer fazer nada, seja de coisas prazerosas ou de obrigação. Por quê? Porque as pessoas, elas perdem a vontade. A depressão é a doença da falta de vontade. Então é muito comum você convidar pessoas que estão deprimidas para sair, até para fazer coisas que elas gostavam muito, e elas recusarem. Então você, familiar, é importante estar informado que essa recusa é porque ela não sente vontade, e ela vai te responder isso: eu não tenho vontade. Quando eu tiver vontade, eu vou. Só que a depressão não vai deixar ela sentir vontade. Então você, munido dessa informação, você vai informá-la de que esta vontade não vai vir justamente por conta da depressão. Então, na depressão é preciso começar a fazer, é preciso começar a ir novamente reatando as atividades para que depois essa vontade volte. Então, sempre que um familiar recusar sair, recusar fazer alguma coisa porque não está com vontade, pontue isso para ele. É natural não sentir vontade na depressão. Então, se ficar esperando a vontade, não vai ter nunca, né? Sem tratamento e sem tentar reagir. Então, é preciso ir mesmo sem vontade. E a maior parte dos pacientes relatam que muitas vezes começam a fazer coisas sem vontade e que depois, no final daquela atividade, já se sentem melhores ou se sentem menos piores. Então, é muito importante que você ocupe esse familiar que está deprimido. Outro ponto: você, familiar, precisa fazer terapia. Por quê? Porque além das suas questões, né, dos seus problemas, dos seus conflitos que tem a ver com você mesmo, lidar com alguém que está deprimido é muito desgastante, é muito doloroso. Muitas vezes existe uma preocupação, né, de que será que essa pessoa não vai voltar a ser como ela é? Será que eu não vou ter meu marido de volta? Será que eu não vou ter meu filho de volta? Será que eu não vou ter aquela alegria que eu via na minha filha, que eu via na minha mãe? Então é muito angustiante esse momento. E é preciso que você tenha um espaço seu para falar da sua dor, para conversar com outra pessoa sobre como agir em pontos específicos, né, no dia a dia. Então é muito importante que não só o seu familiar esteja em atendimento psicológico, mas como você também. E é muito importante também que você não deixe de fazer as suas coisas para ficar só em função de estar ao lado dessa pessoa ou de cuidar dessa pessoa, porque senão você também vai acabar se deprimindo. E aí a situação vai ficar muito mais grave, muito mais séria. Muitas vezes pacientes têm muita resistência em ir ao psiquiatra por conta, né, de não querer se viciar em medicação. Existe muita informação inadequada em relação a isso. Então é muito importante, quando essa existência estiver presente, fazer essa pessoa pensar, né, de que o que será que é pior? É tomar um remédio que pode te ajudar com acompanhamento médico e sendo assim não vai causar dependência, né? Ou você continuar sofrendo, angustiado nessa luta, porque realmente para quem está deprimido, viver é uma luta diária, cada momento é uma luta diária. Então é muito importante ter o apoio familiar, tanto para você que lida de perto com essa pessoa, tanto para essa pessoa. Então divida essa responsabilidade. Não precisa expor, né, esse paciente contando o que está se passando, mas é importante chamar os familiares para sair, para estarem presentes, visitar esses familiares, trazer um pouco de movimento para essa casa, né, para a família de vocês. Muitas vezes as pessoas que estão deprimidas, as pessoas mais sensíveis, elas começam a ter medo de serem abandonadas, elas começam a ter medo de que os outros familiares vão se cansar, né? Então é importante que elas percebam que tenham esse apoio, que tenham essa compreensão de todos vocês. Então é muito importante ajudar, estar presente, mas também é importante que você tenha vida, que você preserve aquelas coisas que são importantes para você, né? E que tanto você quanto essa pessoa possam continuar tendo qualidade de vida. Não adianta a gente focar qualidade de vida apenas em relação
a pessoa que está doente e se esquecer, porque senão nós nos colocamos em uma situação de risco também. Claro que cada caso é um caso, eu falei aqui de modo bastante genérico, então é importante que você avalie o que para sua família, para esse familiar, o que é que serve, né? E ir adequando essas coisas. E procurar o mais rápido possível um atendimento terapêutico para que você possa estar amparado, lidar com as suas angústias e com as angústias deste familiar também. Então é isso, por hoje é só. Acesse meu site www.psicologaelianaalves.com.br, me acompanhe no Instagram, psicóloga Eliana Alves, se inscreva no meu canal do YouTube, Dicas da Psi Eliana Alves. E é isso, por hoje é só e até o nosso próximo vídeo.